Bom, agora se tratando da poesia na literatura pós-moderna, ela foi outra alternativa para romper com o tradicional, lançando novas maneiras e estilos de expressar a arte, onde principalmente os sentimentos de opressão pela ditadura ganham espaço. Irei citar agora alguns estilos. Começando pelo concretismo, ele não tem forma nem versos definidos e pode ser lido de qualquer direção, diferente do lirismo. Seus principais fundadores são os irmãos Campos, Augusto e Haroldo e também Décio Pignatari. Beba Coca-Cola. Babe Cola. Beba Coca. Babe Cola Caco. Caco. Cola. Babe Cola Caco. Caco. Cola. Cloaca. A seguinte poesia, Beba Coca-Cola, de Décio Pignatari, vemos uma montagem e desmontagem do slogan da marca Coca-Cola, a partir da comutação, uma característica do estilo, onde palavras dão origem a outras semelhantes, para buscar o significado que o poeta vê por trás da propaganda. O conteúdo passa a ter ironia, transformando o poema numa crítica à sociedade do consumo. Na poesia concreta, é possível fazer diversos tipos de leitura, assim como diferentes interpretações. Uma delas é que a cola é o vício, o caco é a falta de qualidade e o babe representa a alienação do consumo. Ou seja, o produto não deve ser consumido e sim lançado à cloaca, canal destinado a receber dejeções, uma fossa ou esgoto. Agora, falando de poema-processo, é um estilo geralmente visual, semelhante ao dadaísmo da vanguarda europeia, que foi um movimento artístico dessa época e foi marcado por falta de lógica, espontaneidade, improviso, desordem, rejeição a qualquer tipo de racionalização e equilíbrio. O poema Processo surgiu em duas capitais do país simultaneamente, no Rio de Janeiro e em Natal, aqui no Rio Grande do Norte. Seus principais fundadores são Vladimir Pino, Moacir Cirne, Neide de Sá e Álvaro de Sá. Trouxemos então para apresentar o poema da Picotagem, de Moacir Cirne. Ele é um poeta norte-riograndense e a leitura desse poema se dá a partir de 3 folhas brilhosas de meio ofício em cores diferentes, vermelho, amarelo e preto, distribuídas no interior de um envelope, como partes de um mesmo poema, em traçados retilíneos, mas não paralelos. 7 cortes picotados. O leitor é convidado a picotar, criando possibilidades formais sempre novas e diferenciadas a cada parte do poema jogada fora. O leitor também poderia embaralhar as folhas, aumentando assim as possibilidades criativas do poema. Ou seja, funciona como se fosse um quebra-cabeça, e você vai montando e montando, e todas as formações elas se diferem uma das outras. Esse poema já é bem diferente do habitual que a gente tem em mente, já que não há uma leitura de palavras e talvez nem a grande necessidade de sentido na obra. Aqui temos uma citação de Moacir Cirne sobre o poema Processo. Mas o poema Processo, desde o início, abriu espaço para as vertentes semânticas. Daí o conceito de projeto. A própria matriz passava a ser um projeto capaz de gerar novos poemas, sejam eles em séries gráficas, sejam eles os projetos semântico-verbais, que poderiam se transformar em poemas, projetos cinéticos, ambientais, tipográficos, comestíveis, sonoros e assim por diante. E aqui estamos diante de uma diferença radical em relação à poesia concreta. Por exemplo, toda poesia concreta é acabada, fechada, monolítica. Já o poema processo, para ser de fato um poema processo, implica transformações. Ou seja, enquanto na poesia concreta as palavras eram as principais ferramentas, o poema processo rejeita seu uso. A exploração de signos não verbais no poema é marcado por figuras geométricas, perfurações no papel, etc. É um poema para ser visto antes de lido. Muitos artistas do movimento rejeitavam alguns autores brasileiros como Carlos Drummond, Vinícius de Moraes
entre outros, porque os artistas do poema Processo se posicionavam contra a estrutura tradicional da poesia. Agora falando sobre o poema social. Os versos saem do padrão da poesia concreta e tratam sobre temas sociais e políticos da época. Deixa de se manifestar como um poema-objeto, trazendo aspectos visuais e geométricos, e utiliza uma linguagem simples que fala sobre o cotidiano das pessoas. Ferreira Goulart, que havia sido concretista e aderiu ao poema Processo, foi um dos fundadores do neoconcretismo, ou seja, da poesia social, no Rio de Janeiro. Passou a direcionar sua poesia à temática social e seu engajamento sobre, a partir do golpe de 64. Entre lojas de flores e de sapatos, bares, mercados, boutiques, viajo num ônibus à noite em meio, fatigado de mentiras. O ônibus sacoleja. Adeus, Rambo, relógios de lilazes, concretismo, neoconcretismo, ficções da juventude. Adeus, que a vida eu a compro à vista aos donos do mundo. Ao peso dos impostos, o verso sufoca. A poesia agora responde a inquérito policial militar. Digo adeus à ilusão, mas não ao mundo, mas não à vida, meu reduto e meu reino. Do salário injusto, da punição injusta, da humilhação, da tortura, do terror, retiramos algo e com ele construímos um artefato, um poema, uma bandeira. Agosto. O poema apresentado foi Agosto de 1964, de Ferreira Goulart, e nele podemos perceber a linguagem simples, para tratar assuntos do dia a dia, ressaltando problemas sociais como impostos altos, salários baixos, humilhação e etc. O poema resultou na prisão do poeta por conta de seu pensamento contrário. Os poemas produzidos pelo poeta tiveram muita importância na luta por uma sociedade melhor na época da ditadura militar. Agora, falando da poesia marginal, ela é uma poesia que está fora do centro, à margem. A literatura nesse grupo estava à margem da que era publicada na época, assuntos que não estavam nos holofotes. Os autores não tinham espaço no mercado editorial, por isso eram os responsáveis pela distribuição e confecção das próprias obras. Também é conhecida por geração mimeógrafo, devido aos meios alternativos de divulgação, empregados por artistas independentes ou representantes da cultura. Eram produzidos nos toscos folhetos mimeografados, os quais vendiam sua arte a baixo custo, nos bares, praças, teatros, cinemas e universidades. Para quem não sabe, o mimeógrafo é como se fosse uma impressora antiga que saía aquela folha roxa. Folha roxa não, folha com letra roxa. Mano, é que essa parte é sem roteiro, então corta a parte que eu falei. Pra quem não sabe, né? Pra quem não sabe, o mimeógrafo é esse instrumento aí que tá aparecendo e ele era utilizado pra fazer impressão. Era como se fosse uma impressora bem antiga. E eu acho que muita gente deve se lembrar dela. Eu acho que era usada à base de álcool, então muita gente lembra de ficar cheirando, eu acho. Corta essa parte, foi horrível. Os principais poetas desse estilo foram Ana Cristina César, Cacasso, Chacal, Paulo Leminski e Torquato Neto. Falando sobre Ana Cristina, as obras dela eram altamente biográficas e, apesar de ter cometido suicídio, foi algo muito grave, ela deixou um legado riquíssimo, apesar de ser muito nova. Suas poesias são curtas, falam do cotidiano da mulher contemporânea, desenvolve temáticas femininas em geral e é bem importante pela discussão do papel da mulher. Podemos perceber isso a partir do trecho retirado do documentário Bruta Aventura em Versos, está disponível no YouTube completo e esse documentário trata bastante sobre a trajetória da poeta. Malandra, vândala, talvez maquiavélica, e um dia emburrei-me, vali-me de mesuras, era uma estratégia. Fiz comércio, avara, embora um pouco burra, porque inteligente me punha logo rubra, ou ao contrário, cara pálida que desconhece o próprio cor-de-rosa. E tantas fiz, talvez querendo a glória, a outra cena à luz de spots. Talvez apenas teu carinho, mas tantas fiz.
Na década de 60, houve uma ida da poesia para a música, onde muitos poetas emprestaram suas poesias para ser transformadas em canções, ou já as faziam com esse propósito. Em plena ditadura militar, os poetas e músicos viram as canções como uma forma de protestar contra o regime e atingir muitas pessoas com seus discursos. Cálice é um famoso hino de resistência ao regime, uma canção de protesto que ilustra a repressão e a violência do governo autoritário através de metáforas e duplos sentidos. Foi escrita em 1973 por Chico Buarque e Gilberto Gil, mas lançada em 1978 devido à censura. Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano, quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa, atordoado eu permaneço atento, na arquibancada pra qualquer momento, ver emergir o monstro da lagoa, pai. No trecho apresentado, ele corresponde à segunda estrofe da música. A gente consegue ver a luta interior do sujeito poético para acordar em silêncio a cada dia, sabendo das violências que aconteciam durante a noite, sabendo que mais cedo ou mais tarde também se tornaria vítima. O cantor faz alusão ao método bastante utilizado pela polícia, a invasão de casas, arrastando os suspeitos das camas, prendendo uns, matando outros e fazendo sumir os restantes. E para esse cenário, confesso o desejo de lançar um grito desumano, resistir, combater na tentativa de ser escutado. Apesar de atordoado, ainda está em estado de alerta, pronto para a participação da reação coletiva. Sem poder agir, assiste passivamente na arquibancada, temendo o monstro da lagoa, servindo de metáfora para a ditadura.